Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, com coisas impressionantes e importantes acontecendo aqui no nosso país e que abrem mais caminhos para que o Procurador-Geral da República, com muita tranquilidade, denuncie o chefe dessa Orcrim de ladrões de joias e seus cúmplices que ajudaram, dentre outros crimes, a matarem muitas pessoas aqui no nosso país no período da pandemia. Hoje está rodando com mais intensidade pelas redes sociais alguns depoimentos de uma figura que esteve muito próxima da figura do inelegível, que com o discurso que está fazendo agora está ajudando a desmistificar e a desmontar toda uma imagem distorcida que muitas pessoas de boa fé tiveram em relação a essa criatura. Os fatos, a realidade, já estão nos mostrando, e mostrando principalmente para essas pessoas, que as crenças que eles acreditavam, as mentiras, o pânico moral, o pânico vermelho, o pânico comunista, o pânico socialista, nada disso se confirmou em 2 anos já de governo Lula. Então, essas pessoas começam a ficar com o pé atrás. E quando vem uma pessoa que tem autoridade de ser um deles e joga ali uma série de verdades, a situação fica irreversível no desmonte da imagem da criatura do inelegível. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre que histórias são essas, quais são os impactos no meio da realidade nossa aqui no nosso país, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu precioso comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, vamos aqui aos temas. Gente, nada como o tempo para passar, como diria o poeta, né? Eu conversei com vocês mais cedo sobre a ótica principal, as pautas principais dos grandes veículos de comunicação. Eles estão centrando fogo ali na área econômica do governo federal, do governo Lula. Porque eles não podem entrar nas searas do pânico moral, porque não está acontecendo nada que eles possam levantar alguma bandeira, né? Olha, igrejas estão sendo fechadas, o Lula está destruindo a família, Lula está atacando os religiosos. Então, como não acontece nada disso, então o assunto tem que ser o assunto da nossa concretude. Isso também chega para as pessoas que foram encantadas com mentiras ditas por empresários da fé para finalidades políticas. As pessoas começam a enxergar que o discurso da direita e da extrema-direita já não ecoa. Então eles estão ali buscando outros fantasmas, outros espantalhos, né, para se apegarem, para continuarem no ataque ao governo atual. E aí a gente vai vendo outras criaturas saindo da caixinha e se colocando ali frontalmente contra a figura do inelegível, como antes nós nunca tínhamos visto, né? Por exemplo, aqui o Pablo Marçal. Essa figura também tem que ser objeto de questionamentos que ele fez na campanha eleitoral em São Paulo. Não pode passar absolutamente impune. Então ele vai ter que prestar contas e nós esperamos aí que os processos que estão pendendo sobre ele cheguem até o TSE e também seja tornado inelegível. Mas até lá ele está ajudando a desmontar, né, e desmoralizar perante a direita a figura do inelegível. Em troca de ofensas, Marçal chama Bolsonaro de malvadão e manda ex-presidente cuidar da vida. Políticos têm entrado em conflito para se posicionarem como candidatos da direita em 2026. Sim, é óbvio. Quem tem um pingo de racionalidade sabe que o inelegível permanecerá inelegível e, andando as coisas como tem que andar no nosso sistema constitucional e jurídico, o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Não tem como. São muitos crimes. Só falta o seu Paulo Gonet agora, que ele está ficando com mais tranquilidade diante do desmonte da imagem da criatura, denunciá-lo para que ele seja finalmente processado, julgado, condenado e remetido para uma cadeia. O Estadão, o jornal de direita, também está levantando mais farpas, né? Bolsonaro tenta dar prova de vida. Em meio às evidências de que o reacionarismo já não depende de seu nome e que o conservadorismo alçou o voo próprio, o ex-presidente corre para dizer que a direita não existe sem ele. Bom, ele está ficando cada vez mais em si mesmado. Um que também deu pancada nele nessa semana, de uma forma muito aberta, num setor importante, né, que o Caiado representa alguém muito consolidado nesse mundo da direita do agronegócio. Ele mandou sapatadas ali também no Bolsonaro, mostrando que não é uma figura confiável. Acompanhe aqui esse trecho da entrevista que ele deu para o UOL. Surpreendido, tá certo? Totalmente surpreendido, do dia para a noite.
o Bolsonaro e um senador dele aí, o Wilder, chegaram aqui em Goiás e falaram, olha, aqui o candidato em Goiânia é este, o candidato ali em Aparecida é este, o candidato aqui em Anápolis é este. Quer dizer, veja, eu nunca vi isso na minha vida. Porque você não faz uma construção de uma eleição majoritária que você não tem a responsabilidade de apresentar pessoas experientes. E aí ele mete a lenha no Bolsonaro. Isso aí já está também circulando por todos os lados. Daí a gente chega nesse ponto-chave aqui. O desmonte da figura do inelegível perante as agremiações ou igrejas neopentecostais evangélicas. E uma pessoa que sempre foi bolsonarista, ainda ele diz que é bolsonarista, mas ele está querendo reposicionar algumas verdades no meio dessa história, verdades que nós aqui que estamos olhando esse processo todo já falamos há muito tempo. E como ele está dando muitas entrevistas para muitos canais evangélicos nas redes, de um modo geral, isso está ecoando, está mexendo com a cabeça de muita gente. Isso tem impacto político. Vamos ver o que disse aqui o pastor e deputado federal Ottoni de Paula. Vamos lá. Uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. O bezerro de ouro é a figura do Bolsonaro, né? E a figura do bezerro de ouro, gente, é um negócio muito sério para a igreja evangélica e para o judaísmo de uma maneira geral, né? Porque foi a figura que foi criada na narrativa, na história bíblica, para desviar a atenção do povo em relação a Moisés, que estava lá no alto do Monte Sinai, ali conversando com Deus, né? Em linhas gerais, são mais ou menos essas questões. E o bezerro de ouro foi criado ali para desviar a atenção desse povo. E como uma divergência ou como uma espécie de traição do povo aos mandamentos de Deus, né? Mais ou menos isso, tá, gente? Eu não sou especialista em assuntos bíblicos, estou aqui só ilustrando para você que não conhece muito bem essa história também, né? Os especialistas podem mandar os seus comentários para cá, os religiosos também, que serão muito bem lidos e compreendidos com certeza, tá bom? Mas a figura do bezerro de ouro que interessa para nós aqui é que está sendo colocada como uma figura igual ou análoga à figura do inelegível. Esse bezerro de ouro que nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino, é um político. Quando ele entra no templo, começa mito, 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 mito. Irmão, se você grita mito na rua, tudo bem, na rua, manifestação política. Agora você gritar mito dentro da igreja do Senhor Jesus e volta a dizer, eu não estou culpando o Bolsonaro porque ele é um ignorante. Ele não é crente, ele não conhece, ele conhece a salvação porque já foi pregado para ele. Mas ele não aceitou Jesus, certo? Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco, nós não fomos capazes de enganar ele para Jesus. Tá certo? Entrevista ao... Então, gente, isso circulou, está circulando bastante, mas ele continua. Como ele falou uma coisa que é muito polêmica para o mundo evangélico, ele está sendo convidado para mais entrevistas e ele está explicando. E os argumentos são, dentro do ambiente religioso, extremamente lógicos e racionais. Vamos acompanhar aqui mais essa entrevista aqui. Vamos lá. A proposta política para o Rio de Janeiro. Nunca. Você sabe por quê? Porque eles acham que a igreja já é deles. Ele está falando dos bolsonaros, né? Que ele faz essa afirmação, que os bolsonaros acham que as igrejas já são deles, as igrejas evangélicas são deles politicamente. Que a igreja vai ao passo deles, pior que estava mesmo indo. Nós criamos, e não é culpa do presidente Bolsonaro, nós criamos uma espécie de bezerro de ouro, certo? E esse bezerro de ouro que nós criamos foi uma espécie de adoração que nós começamos a fazer a um ser político. Que, aliás, você sabe de que na igreja evangélica a gente tem um problema muito grande com a questão da idolatria, né? Isso é um preceito nosso, somos radicais nisso. Por exemplo, se eu quiser que a igreja bata a palma para você,
Eu digo assim, essa é uma expressão, principalmente naquelas igrejas mais tradicionais. A gente fala assim, vamos aplaudir a Jesus pela vida do tchau. A gente não diz vamos aplaudir o tchau. Por quê? Porque a gente tem receio desse negócio de dividir a glória de Deus, certo? Então, gente, ele explicou, e para o mundo evangélico, as explicações fazem muito sentido, elas têm uma lógica, têm uma racionalidade. E isso desmonta cada vez mais a figura do inelegível, né? E não é por outra razão que as figuras todas, já diante da realidade que estão vendo aqui no nosso país se alterar, com muita velocidade, o desmonte, os vetores todos atingindo ali a figura do inelegível, e todos eles culminarão para que o senhor Paulo Gonet reforce rapidamente as decisões e as missões que tem que tomar. Então eles estão voltando seus olhos para um outro tipo de boia de salvação. É assim, né? O náufrago, ele está ali, está tentando encontrar alguma coisa boiando. E a coisa boiando que eles estão vendo tem o nome agora de Donald Trump. Eles agora estão apostando todas as suas fichas ilusórias que Trump, sendo eleito nos Estados Unidos, que haverá uma intervenção aqui no Brasil. E eu comentei com vocês que isso guarda algum tipo de lógica nesse universo paralelo, porque nos Estados Unidos há um movimento de extrema-direita para jogar milhões de dólares para estimular associações de extrema-direita em países como o Brasil, que visam exatamente minar governos democráticos, governos progressistas, governos que estão dentro da racionalidade, mas só que isso não vai dar certo não, porque eles vão encontrar aqui um osso duro de roer, que são canais, são pessoas, são líderes como as pessoas que nós conhecemos e nós todos aqui juntos, cada vez mais ajudando a conter essa insanidade, né? Gente, eu fico por aqui. Eu acho que as notícias foram muito interessantes, né? A gente volta no próximo portal, tá bom? Um grande abraço. Tchau.